Fala galera, tudo bom? No episódio de hoje, Cálculo Numérico, a gente vai estar estudando a respeito de como encontrar as raízes de uma função e para isso a gente vai usar dois métodos diferentes. Então se você quer saber um pouco mais, fica ligado! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cecília e eu vou explicar um pouquinho pra vocês qual é o nosso objetivo e qual é o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Vamos lá? Então, o objetivo do vídeo de hoje, a gente tem que desenvolver dois métodos diferentes para encontrar a raiz de uma função. Para isso, a gente vai utilizar esse código inicial aqui, que vai gerar pra gente qual é a função que a gente vai trabalhar, quais são os dois métodos que a gente vai utilizar e quais são os parâmetros iniciais. Então, rodando o código aqui, a gente tem... digitamos aqui o nosso número de matrícula, a nossa função inicial então é x ao cubo menos 50x mais 3. Os dois métodos são método da bissecção e método de Newton. Agora a gente vai então, só pra gente desenvolver uma noção inicial, plotar aqui o gráfico, eu deixei aqui ele plotado, pra gente ver onde mais ou menos seriam as raízes, tá? Eu vou dar um zoom aqui pra gente conseguir enxergar melhor. Então, a gente percebe que a nossa raiz é o ponto aqui onde o gráfico passa no zero, né? Ele é bem próximo do menos 7,5, aí ele passa bem próximo aqui do zero também, e a próxima raiz, ela tá aqui próxima de 7. Então, a gente espera que a partir desses métodos, a gente chegue nesses valores. Agora, então, eu vou passar pra Karine, que ela vai começar pra gente explicando o método da bissecção. É com você, Karine. Oi gente, como vocês estão? Hoje eu vou trazer um pouquinho mais sobre cálculo numérico aqui. Eu sou a Karine e eu vou explicar um pouquinho mais sobre a parte teórica do método de bissecção. Bom, no método de bissecção tem uma função contínua em um intervalo, como por exemplo a e b, aí mostrada na figura, sendo que a função nesse intervalo possui apenas uma raiz, representada por quice. O método de bissecção ele tem dois objetivos principais. Um é confirmar se o valor de b menos a, lembrando que b e a são valores do intervalo, então esse valor b menos a seja menor que o valor epsilon. Então o programa vai dividindo o intervalo até que isso ocorra. E o segundo objetivo é calcular um valor xk, utilizando os limites inferiores e superiores, ou seja, xk vai ser igual a bk mais ak dividido por 2, gerando assim um ponto médio para cada valor. Bom, aí a gente consegue ver um exemplo, onde a igual a zero, e f de 0 sendo menor que 0, e enquanto b é igual a b0 e f de b0 maior que 0. Então, quando a gente multiplica f de a0 por f de b0, teremos um número negativo, o que significa que iremos ter raiz nesse intervalo. Sendo assim, podemos calcular o ponto médio desse intervalo, que é o x0 mostrado aí. Então, b0 mais a0 dividido por 2. A partir disso, também possível construir um novo intervalo. Então, podendo ser a0 x0 ou x0 b0. E como a gente vai descobrir isso, né? Então, a raiz vai estar entre algum desses dois intervalos que eu falei agora. E de acordo com o teorema, para existir uma raiz, a multiplicação entre f de x0 e f de b0 ou f de a0 tem que ser negativo. Por isso que teríamos que utilizar o intervalo f de x0 e f de a0, porque quando multiplicados vai dar um número negativo. Assim, a gente pode fazer de novo o que eu falei agora, como mostrado aí. Então, chamando x0 de b1 e a0 de a1. A gente consegue calcular um novo ponto médio, que é o x1, então b1 mais a1 dividido por 2, e de novo escolher um novo intervalo. Então, a gente tem agora um valor de x1, então a gente pode chamar um novo intervalo de x1 b1 ou a1 x1. Então, o valor de f de x1 vai ser negativo. E para essa multiplicação dar negativa, ele tem que se associar ao f de b1. Então, o novo intervalo será x1, b1. E novamente, renomeando os valores, temos que x1 igual a 2 e b1 igual a b2, podendo calcular um novo ponto médio, chamando de x2 agora. Então, x2 é igual a b2 mais a2 dividido por 2. E assim, vai ser aplicado esse teorema até o momento que o critério, que é b menos a, que é um intervalo, ser menor que o valor epsilon, seja atendido. Então, essa interação vai acontecer até que isso ocorra. E é isso que a Gabi vai mostrar aqui agora pra gente. Oi, Gabi! Oi, Karine, muito obrigada. Bom, vamos lá. Então, como a Cecília já mostrou, a gente vai estar trabalhando aqui com o método da bissecção e com o método de Newton, né? E a nossa outra função inicial, então, vai ser x ao cubo menos 50x mais 3. E aqui está o nosso intervalo, né? Então, nosso ponto inicial é menos 10, meu ponto final vai ser 10, né? Como está mostrando bem aqui. Então, o que a gente vai começar no nosso código aqui da bissecção? Importamos a biblioteca que a gente vai estar usando, né? Então, matplotlib.pyplot também é NumPy. Definimos a função que eu acabei de apresentar. Definimos nosso intervalo, né? De menos 10 até 10. E nossa precisão que vai ser de 0,1. Então, nossa função vai 0,1 em 0,1.
Bom, então a gente já definiu nossos parâmetros, vamos começar a nossa programação. Então o que a Karine explicou pra gente muito bem, né? A gente vai estar trabalhando com pontos médios. Então aqui o que a gente vai estar condicionando. Enquanto o meu B menos A for maior do que o meu critério de precisão, né, de 0,01, e também a gente vai estar limitando nossas interações em até 20, a gente vai estar então aqui executando o nosso código. Então, beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é imprimir o valor de A e B para cada interação e a gente vai achar o nosso ponto médio, né? Então, nosso x0 vai ser nosso ponto médio. Então, o que a gente vai ter? Então, a gente definiu o nosso ponto médio, vamos buscar o nosso novo intervalo aqui. Então, o que a gente vai condicionar? Se a nossa função no ponto médio vezes a nossa função em B foi maior do que 0, a gente vai ter um novo intervalo de A até x0. Se for menor do que 0, a gente vai ter um novo intervalo de x0 até B. E aí isso vai rodando, né, sempre acrescentando uma interação, até que a gente consiga atingir nosso critério, né, de B menos A ser maior do que 0,01, ou da gente ter ali nosso limite, né, de até 20 interações. Então aqui embaixo a gente vai plotar nosso gráfico, né, então a gente plota o nosso gráfico e a gente chega no resultado aqui embaixo. Desse daqui é o nosso gráfico e a gente vê que o nosso número de iterações foi de 11. Então isso quer dizer que a gente teve um bom critério de precisão, né? A gente conseguiu alcançar o nosso resultado em menos de 20 iterações e a gente percebe que está muito condizente com o que a gente estava suspeitando anteriormente. Então a gente tem aqui nosso ponto de raiz, né, de menos 7,1. Então isso também é condizente com o que a Cecília mostrou no início. Então tá ok, a gente vê que o nosso método encontrou aqui uma raiz super direitinho aqui no gráfico, né? Então onde cruza em 0. E é isso, agora eu vou passar pra Gabi, que vai explicar um pouco mais a respeito do nosso segundo método. Oi gente, eu sou a Gabi e agora eu vou ensinar um pouquinho pra vocês sobre o método de Newton. Φ de linha de x é menor ou igual a m e que esse valor seja menor que 1. Tudo isso a gente tem que pertencer a esse intervalo centrado na raiz. Vale lembrar também que quanto menor for o módulo de φ, linha de Xi, mais rápida é a convergência do método. Então a gente vai acelerar essa nossa velocidade. O método de Newton também é um método de ponto fixo, cuja função de interação φ de x é escolhida de modo que φ, linha de Xi, é igual a 0. Vamos ver agora um pouquinho sobre como que a gente obtém esse método. A gente tem, dada a função f de x igual a 0 e a partir de φ de x, é possível obter a função a de x, tal que φ de linha de Xi é igual a 0. Então, a gente tem aqui a nossa função, e se eu derivar essa função, eu tenho essa outra equaçãozinha aqui que eu estou mostrando para vocês. Só que essa equação, para φ linha de Xi, nós temos essa outra equaçãozinha. Só que o que a gente já tem do nosso enunciado? A gente já sabe que o nosso φ' de Xi é igual a 0, assim a nossa função de Xi é também igual a 0. Substituindo esses valores, aqui nessas equações de baixo, a gente vai acabar obtendo que o nosso φx é igual a x menos a nossa função de x dividida pela função derivada de x. Agora a gente vai analisar um pouquinho sobre a interpretação geométrica desse módulo. Então, seja um valor inicial de x igual a 0, a sequência de xk será dada por... Então, a gente tem a nossa equação aqui, e se a gente for pegar o nosso ponto φ de x, que tem como coordenada no eixo x, xk, quando a gente faz essa função de interação, a gente tem que, a gente está fazendo a equação da reta tangente no ponto x de k e f de x de k. Então, a gente tem justamente a derivada dessa função igual a f' de xk. Agora eu vou deixar vocês conversando um pouquinho com a Cecília, que ela vai explicar um pouquinho melhor sobre a programação. É com você, Cecília. Oi, Gabi, muito obrigada. Então, gente, eu vou explicar agora o código referente ao método de Newton. Vamos lá? Então, a primeiríssima coisa que temos que fazer é importar todas as bibliotecas que a gente vai usar. Matplotlib, NumPy e Math. Agora, também, nesse comecinho, a gente precisa definir a nossa função e a sua derivada que vão ser usadas nas equações. Essa função, ela foi dada pelo nosso código inicial, que é x ao cubo menos 50x mais 3. Então, a gente definiu aqui a função e a sua derivada, que a gente vai usar na equação do método de Newton. A gente também definiu aqui o x como sendo um intervalo de menos 10 até 10. As nossas raízes, elas vão estar nesse intervalo. Esse é um bom intervalo que a gente consegue visualizar bem graficamente o nosso desenvolvimento. E aí, a gente já aproveitou aqui para plotar esse gráfico do x pela sua função, como sendo uma linha vermelha contínua. Agora, para o método de Newton também, a gente precisa definir vários parâmetros.
O primeiro é o valor inicial de x, que ele foi dado aqui também no nosso código inicial, que é 2,5. As precisões do eixo x e y, que a gente definiu elas com o mesmo valor de 0,01. O número máximo de iterações de 20 iterações e o valor inicial das iterações de 0. E a lista, a gente definiu como sendo a lista dos valores iniciais. Então, ele vai armazenar todos os sucessivos pontos. Agora já a gente vai desenvolver o nosso laço, que é o quê? A gente precisa ficar jogando os valores de x de 0 que a gente tem na nossa equação de Newton para achar a nossa raiz. Então, até que ponto a gente vai fazer isso, né? Então, o que a gente tem que escrever? Enquanto o valor do módulo da função ele for maior que a nossa precisão e as iterações, o número das iterações é menor ou igual ao máximo, menor ou igual a 20, esses dois critérios precisam ser atendidos, a gente vai printar o nosso x0 e vai aplicar na equação de Newton aqui. E vamos também listar esses valores de xk nessa lista ponto-a-pente. E aí, quais são os nossos critérios de parada? Se o módulo da função for menor que a nossa precisão, ou a diferença entre o xk e o seu anterior foi menor que a precisão também, se uma dessas condições for satisfeita, o laço ele vai parar, vai quebrar o laço e a gente já vai ter a nossa raiz. Se não, a gente atualiza o valor de x0 como sendo esse novo xk calculado e atualiza também o número de iterações. Agora a gente vai plotar esses gráficos. Essa parte aqui desse ConTech que eu selecionei, ele é para numerar bonitinho no gráfico quais são cada ponto. A gente vai printar, então, todos os valores de xk até chegar na nossa raiz, printar quanto foi o número de iterações e as nossas precisões. Então, aqui a gente tem todos os valores de x0. Então, começou no 2,5, foi para o menos 0,9 e acabou em 0,0599. A nossa raiz esperada era 0,06. Esse valor encontrado, ele tá dentro da precisão. Então, tá tudo certinho, ele tá aqui nesse pontinho aqui. O número de iterações foi 3, então a gente realizou 3 vezes essa operação. A precisão de f de k foi super baixinha e a precisão também do x de k em relação ao anterior foi 0,0. Então, a gente teve uma precisão super boa e não precisou fazer muitas iterações para achar a nossa raiz. Então é isso, pessoal. Agora eu vou passar para o Bruno e ele vai fazer um comparativo entre os dois métodos que a gente utilizou. Então é com você, Bruno. Fala, galera. Pra gente concluir aqui então, vocês devem estar se perguntando, pô, mas por que um método levou a um ponto e o outro método levou a outro ponto? Bom, primeiro de tudo, a gente viu que realmente os pontos que a gente achou são raízes da nossa função, certo? A gente consegue comparar e olhar mais ou menos naquele gráfico que a gente tinha visto lá no começo, que convergiu realmente para a raiz da função. Só que, como nesses métodos a gente trata, na verdade, de convergência, então, não sei se vocês pegaram mais ou menos a lógica, mas a gente vai tirando pedacinhos da função, do gráfico, e aí vai convergindo para um ponto. E eles chegaram em pontos diferentes, então, por quê? Porque o primeiro método a gente utilizou daquele ponto médio, né? Então a gente pegou o nosso intervalo de menos 10 a 10 e ele começa a trabalhar com os pontos médios. Ao passo que o método de Newton, ele começa de um ponto inicial e trabalha com a derivada. Então, apesar dos dois métodos terem levados a pontos diferentes, por conta disso, eles levaram realmente a raízes da função. Então a gente vê que eles são eficientes, só que também a gente está tratando de uma função ao cubo, ou seja, ela tem 3 pontos, né? Então quando a gente converge para um ponto só, a gente não consegue entender, na verdade, quais são os outros dois que também são raízes dessa função. Beleza? É isso, galera. Valeu!